Boa tarde, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados no primeiro bimestre. Então a gente vai revisar todos os conteúdos do livro 1 do primeiro bimestre. Vamos lá então? Então vamos dar início na página 24, predicação verbal. Então, predicação verbal é a relação do verbo com o sujeito, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Apenas é a relação do verbo com o sujeito. E esse verbo pode ser um processo de ação ou de estado. Nós temos exemplo aqui. O comércio mostrou crescimento de 3,9%. Vendas ficam estáveis em fevereiro. Então, o verbo mostrar indica ação. Porque qual ação que foi? Foi a ação de quem? Do sujeito. Por isso que ele fala aqui, que relação do verbo com o sujeito. O comércio, que é o sujeito, ele teve uma relação com o verbo. E esse mostrou é a ação do sujeito, tá? Agora, vendas é o sujeito, ficam é um estado. Ficam estáveis em fevereiro. Então, é o estado que as vendas ficam. Então, eu falo que esse verbo não é ação, ele é um verbo, é um estado que ele se encontra. Ok? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, nós podemos ver no predicação verbal que ele pode ser um verbo de ação ou um verbo de estado. Temos outro exemplo aqui, O quarto de Ana é azul e branco. Esse é um verbo de estado, porque o quarto de Ana está azul e branco, é um estado que ele se encontra. Já Maria caminhava, esse verbo caminhava é uma ação, porque ela fez ação de caminhar, ok? Então, isso aqui é bem importante. Quando nós falamos que o verbo ele é ação, ele está sendo feito uma ação, né? O sujeito está fazendo uma ação, esse verbo é verbos significativos. Por que verbos significativos? Porque é a ação que o sujeito fez. Quando já for um verbo de estado, chamamos o verbo de ligação. Aqui ele está explicando, né? Verbo de ligação, na mesma página, 24 ainda. Verbo de ligação, que é um verbo e que é uma qualidade de estado, né? Então, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. Então, os professores estavam felizes. É uma ação, não é ação. Os professores estavam felizes é um estado que eles se encontravam. Então, esse verbo é um verbo de ligação, porque é um estado. Os motoristas encontram-se desanimados. É o estado que eles se encontram, desanimados, tá? Então, esses verbos são verbos de ligação. Por quê? Porque eles mostram o estado que se encontra o verbo, o sujeito, perdão, é o estado que se encontra o sujeito. Então, por exemplo, os motoristas são o sujeito, né? Encontram-se desanimados, é o estado que o sujeito se encontra. Como que ele se encontra? Desanimado. Então, nesse caso, eu chamo que é um verbo de ligação, porque ele faz a ligação e ele mostra o estado que o sujeito se encontra. Então, nós temos, voltando aqui, já vou ver para vocês. Então, só para fechar. Então, nós temos os verbos significativos, que é o verbo de ação, né? Ele é a ação que o sujeito faz. E temos os verbos de ligação, que é o estado que se encontra o sujeito. Então, nós temos dois tipos de verbos. Agora, vamos fazer outro conteúdo, né? Vamos estudar um pouquinho na página 36. Temos aqui verbos intransitivos e transitivos. Ok? Os verbos significativos podem ser classificados como intransitivos ou transitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, tá? Para você ter sentido completo. Por exemplo, o filho dos Álvares já nasceu. Nasceu é um verbo completo, não precisa ter complemento. Você sabe o que é a palavra, o que é o verbo nascer. Então,
você não pede complemento para você entender. Mesma coisa o segundo exemplo. O gato da vizinha caiu. O que é cair? Ele caiu. Você entendeu a palavra caiu. Terceiro exemplo. Amanda sorriu. Então, são verbos completos que não pedem complemento para você entender. Quando o verbo não pede complemento para você entendê-lo, né? Mesmo que tivesse... Amanda sorriu ontem pela manhã. Ontem pela manhã é o complemento, mas não há necessidade de ter esse complemento para você entender o verbo sorrir, porque ele já é completo. Quando o verbo já é completo, não mesmo que tenha complemento, mas não pede para você entender, nós chamamos de verbo intransitivo. Já os verbos transitivos são aqueles que obrigatoriamente deve ocorrer complemento, para que você consiga entender ele, senão você fica assim confuso. Por exemplo, aqui, os estudantes enfrentam. Se eu falar para você, gente, os estudantes enfrentam, mas enfrentam o quê? Lembra que a gente sempre falava na sala de aula? Enfrentam o quê? Então, esse o quê, quando você coloca na palavra o quê, aqui, essa pergunta, ele pediu complemento, né? Então, se você não colocar um complemento, enfrentam o quê? Os estudantes enfrentam provas difíceis, por exemplo, né? Você não vai entender. Segundo exemplo, o movimento dos estudantes elevou. Elevou o quê? Pede complemento. Carla disse. Disse o quê? Pede complemento. Quando o verbo pede complemento, nós chamamos de verbos transitivos. Então, na página 37, nós temos os verbos transitivos direto, né? Então, os verbos transitivos, eles podem ser classificados em diretos, indiretos e diretos e indiretos, tá? Então, como o verbo intransitivo não pede complemento, nada, você não vai estudar mais ele. Nós vamos estudar agora só os verbos transitivos, tá? Então, nós vamos ver verbo transitivo direto. Não existe preposição que anteceda seu complemento. Os desenhistas fazem lindas ilustrações. Depois do verbo fazem o quê? Lindas. Pode notar que não tem preposição aqui, ó, entre o verbo e o complemento. Quando não tem preposição, nós chamamos de transitivo direto. Outro exemplo. A construtora derrubou a casa da rua 7. Derrubou o quê? A construtora derrubou. Derrubou o quê? Pede complemento. Então, ele é verbo transitivo. Depois do verbo tem preposição, o a nesse caso não é preposição. Nesse caso, ele é artigo, porque ele acompanha o substantivo. Então, derrubou o quê? Verbo transitivo. Como depois do verbo não tem preposição, chamamos de verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto, ele pede preposição. Vamos exemplo aqui, ó. Os pintores precisam do quê? Verbo transitivo. Olha o de preposição aqui, ó. Depois o complemento tem preposição. Então eu falo que ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque depois do verbo tem preposição. Ó, o segundo exemplo. Os professores necessitam de. Os professores necessitam do quê? Ó a pergunta, de. Ó a preposição aqui. Então, eu falo que é transitivo indireto. Terceiro exemplo, o cidadão, né, obedece às leis. Como acraseado, esse a, como que eu falo que é um acraseado? Que é anormal, mais a preposição. Juntou e deu craseado. Então, nesse caso, também eu falo que é transitivo indireto. E nós podemos ter a terceira opção, que é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem os dois. Tem mais. O complemento aparece os dois ao mesmo tempo. Aparece o direto e o indireto. Vamos no primeiro exemplo. Os jogadores receberam o quê? Homenagens. Então, nesse caso, como depois o verbo não tem preposição, aqui que eu falo que é transitivo direto. Porém, a segunda informação apareceu preposição. Então, como que eu sei que essa segunda informação? Porque teve a primeira, que os jogadores receberam homenagem e que essa homenagem
foi de quem? De seus técnicos. Então, teve uma informação que receberam homenagem e foi dos técnicos. E a segunda opção, né, tenha o D de preposição. Então, apareceu os dois. Marcos deu. Deu o quê? Um lindo buquê. E esse buquê era de flores à sua mãe. Então, teve uma informação. Teve a primeira informação, que um lindo buquê de flores, né? E que esse buquê de flores foi à sua mãe. Ele deu à sua mãe. Como que eu sei esse a preposição, tá? Por quê? Porque ele tá craseado. Deu a, mesma coisa que eu falasse, para a sua mãe. Então, nesse caso, ele se tornou um a de preposição. E ele tá craseado, né? Então, tá craseado, você sabe que ela é preposição, que é a junção do a artigo com a preposição. Então, deu o quê? Então, verbo transitivo. Depois do verbo não tem preposição, ele é direto. Mas a segunda informação, que foi a sua mãe, tem a craseado. Então, ele é artigo com preposição. Então, eu falo que ele é indireto nesse caso. A secretária entregou. Entregou o quê? Os relatórios. E foi para quem? Foi ao chefe. Então, nesse caso, ele não tem preposição, que esse os é artigo. Ele ficou direto. Porém, esse ao, né? Por que esse ao, ele é preposição? É o para o chefe. Ao chefe, mesma coisa que eu escrevesse. A secretária entregou os relatórios para o chefe. Então, esse a, para, ele é preposição. Que quando eu consigo substituir o a por para, tem o mesmo sentido, esse a, ele vira preposição. Tá? Então, nesse caso, apareceu a segunda preposição, eu falo que ele é indireto. Então, nesses casos, eu falo que o verbo é transitivo direto, né? E indireto, porque não aparece preposição, mas o segundo complemento aparece preposição. Agora, o conteúdo na página 50. Complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Mesma situação, objeto direto e objeto transitivo direto. Então, vamos ao exemplo aqui. Veja como são empregados os objetos diretos. Vamos dar uma olhadinha. Então, o objeto direto. Quando que o objeto é direto? Quando o verbo transitivo é direto. Por exemplo, a biblioteca recebeu os livros no prazo. Então, eu falo que esse verbo é um verbo transitivo direto, porque ele não tem preposição. E esse complemento eu falo que ele é objeto direto. Por quê? Porque também não tem preposição aqui na frente. Então, sempre vai ser assim. O verbo é transitivo direto, o seu objeto também é direto. Vamos ver o segundo exemplo. Os turistas estadunidenses não falam português. Falam depois do verbo, sabe que ele é verbo transitivo direto, porque depois dele não tem preposição, logo o seu objeto também é direto, porque não teve preposição. Terceiro exemplo. Os alunos fecharam as cortinas antes que o filme começasse. Depois o fecharam, não tem preposição, então esse verbo é verbo transitivo direto, logo seu objeto será direto também. Tá? Sempre será assim. Se o verbo transitivo é direto, seu objeto será direto. Agora vamos ver o objeto indireto, né? Vamos ver o exemplo aqui. Objetos indiretos. Os alunos confiam em, olha a preposição aqui. Então, eu falo que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque depois dele tem preposição. Logo, o seu objeto será indireto também. Segunda opção. Os advogados precisam de provas ou de preposição. Então, o verbo é verbo transitivo indireto, logo, seu objeto vai ser indireto também. Mesma análise. Verbo transitivo é indireto porque tem preposição. Seu objeto é indireto porque ele tem preposição. Agora vamos conhecer ali, gente.
Verbo transitivo, né? Direto e indireto. Vamos analisar também o objeto dele. Já enviei uma. Depois do verbo não tem preposição, mas na segunda parte do complemento tem preposição. Então eu falo que esse verbo é transitivo direto e indireto, logo seu objeto será direto e indireto. Nós solicitamos. Solicitamos, verbo transitivo, depois dele não tem preposição, verbo transitivo direto, porém a segunda parte do complemento tem preposição. Então ficará verbo transitivo direto e indireto. Logo, seu objeto vai ser objeto direto e indireto. Pediram. Pediram o quê? Pediram ajuda, sem preposição. Só que a segunda parte apareceu preposição. Então eu falo verbo transitivo direto e indireto, logo o seu objeto será também direto e indireto. Então, gente, sempre assim. Aqui tem preposição. Se tem verbo transitivo direto e indireto, seu objeto vai ser a mesma coisa que o verbo. Porque ele complementa. O objeto é apenas a análise que você fez do complemento. Então, primeiro você analisou o verbo, depois você analisou o complemento. Será a mesma coisa. Página 57. Nesse contexto aqui, né, nesse conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre entrevista. Então, entrevista é um gênero textual que você utiliza. E aqui, conhecer melhor. Qual que é o objetivo principal da entrevista? É conhecer melhor, seja uma personalidade, um assunto ou um acontecimento. Então, o objetivo da entrevista é conhecer melhor. Por isso, quando você for fazer uma entrevista, você precisa de dados. O que você quer falar? Quem que vai ser entrevistado? O que você quer saber sobre ele? Ou sobre aquele assunto, de repente, né? Ou sobre aquele acontecimento. Então, tem que ter um cronograma. Quem que é o entrevistador, quem que vai ser entrevistado, né? O entrevistador, quem que é o entrevistado. Você vai responder, ele vai responder algumas perguntas para você e o que você quer saber sobre aquele assunto. Daí você vai ter que coletar as informações necessárias para você poder entender aquela personalidade, aquele assunto ou aquele acontecimento. Página 59. Então, o predicativo do sujeito, que está na página 59, ele é a característica do sujeito, é uma qualidade. Só que ele sempre aparece, aqui ele fala, como se trata de uma característica atribuída ao sujeito, tem-se então um predicativo do sujeito. Então, ele é muito parecido com uma qualidade, com um adjetivo, né? A diferença é que o adjetivo ele fica ao lado do sujeito ou do substantivo. Já o predicativo ele fica depois do verbo, sempre. Por exemplo, aqui nós temos esse exemplo aqui, vamos acompanhar. O café está amargo. Esse amargo aqui é a qualidade do café. Então, amargo é a qualidade do café. Mas ele está depois do verbo. Estando depois do verbo, eu não posso falar que ele é um adjetivo. Eu falo que ele é um predicativo do sujeito. Agora, se eu colocasse o café amargo está gostoso, então esse amargo não viraria mais predicativo, ele viraria adjetivo, porque ele estava ao lado do substantivo. Mas nesse caso ele está depois do verbo. Então, qualidade depois do verbo, eu falo que ele é um predicativo do sujeito. O sinal ficou fraco. Quem que ficou fraco? O sinal. Ele é uma qualidade do sinal, mas ele está depois do verbo. Então, ele não é adjetivo, ele é um predicativo. Terceiro exemplo. A camiseta do time é amarela. Amarela, quem que é amarela? A camiseta do time. Mas essa qualidade está depois do verbo. Então, ele não é adjetivo, ele é um predicativo do sujeito. Então, a questão assim, gente, para vocês entenderem, eu preciso encontrar o verbo, e se eu vejo que a qualidade do sujeito está depois do verbo, eu falo que ele é um quê? Um predicativo do sujeito. Página 72. Então, nós temos o quê? Adjunto adverbial. Ele é um acessório, tá? É um acessório da oração. Então, ele faz parte da oração, mas ele não é algo importante.
Quando ele fala dispensável, eu posso tirar que realmente eu vou entender a frase igual. Ele está apenas, ele é uma informação extra, tá? Ele é uma informação extra dentro da frase, que ele pode estar ali ou não. Se eu tirar essa informação extra, eu vou entender a frase igual eu estiver utilizando ela dentro dela. Então, eu posso tirar ou não, que ela não faz diferença. Por isso que ele fala que ele deixa até no livro em negrito, dispensável, ou seja, ela não é importante. E esse adjunto adverbial, ele pode ser tempo, lugar, afirmação, negação. Então, ele pode atribuir a isso aí, tá? Aqui ele explica também, adjunto adverbial, termo, palavra ou expressão, que indica uma circunstância, modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, por exemplo, talvez eu escreva uma peça teatral. Talvez, dúvida, né? Ele modificou aqui o sujeito ali, né? Modificou aqui, ele deu um sentido de quê? De dúvida. Talvez. Se eu tirar o talvez e colocar eu escrevo, mudou o sentido da frase? Não. Só que ele deu uma complementação, ele fez uma complementação na frase. Nasci em São Paulo. Adjunto adverbial de lugar. Nasci em São Paulo. Temos o terceiro exemplo aqui, ó. Amanhã estaremos na praia. Amanhã, tempo. Na praia, lugar. Então, aqui nós temos aqui, né, o adjunto adverbial, ele pode ser de tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Essas são as adjuntos adverbiais que você pode encontrar dentro de uma frase. Temos na página 73, a continuação, ele pode ser meio, instrumento, causa, concessão, finalidade e inconformidade. Então, só para fechar o assunto do adjunto adverbial, ele complementa a frase, tá? Ele complementa dando um sentido a mais, uma informação a mais na frase. Mas ele não é tão importante. Se eu tirar ele, eu vou entender igual como se eu estivesse colocando na frase. Mas é um complemento. Ele complementou, dá uma ideia a mais dentro da frase. Página 78. Então, manuais, ele é um gênero textual, tá? Então, ele é um gênero textual que ele tem por objetivo informar o leitor de algo, um texto instrucional. Ele vai instruir de como você fazer algo. Então, e esses manuais aqui, ele vai o quê? Até ele fala aqui, ó, texto injuntivo ou instrucional. Ele vai instruir, né, o leitor a fazer algo. Geralmente, ele entra o verbo no imperativo, tá? Faça, escolha, abra a porta, tire a chave, rode o pino. Então, sempre ele vai usar o imperativo para dar uma ordem ou um conselho, súplica, um apelo, né? Mas o manual é um gênero textual instrucional. Ele vai instruir, né, o leitor de como utilizar algo ou fazer algo, ok? Página 82. Então, na página 82, nós temos o adjunto adnominal, que ele é ao contrário do adjunto adverbial. Por quê? Porque o adverbial, ele se relaciona, né, com os verbos, o adjetivo e o advérbios. Já o adjunto adnominal, ele se relaciona com nomes, somente com o nome. Então, ele fala aqui, ó, adjunto adnominal, termo que se relaciona a um nome para especificar seu sentido. Vamos ver um exemplo aqui. Então, por que é um adjunto adnominal? A casa, ele é um substantivo, né? Esse a de artigo, e nós chamamos dele como um adjunto adnominal representado por um artigo definido. Então, ele complementou o substantivo, tá? Então, eu falo que ele é um artigo definido. Eu peguei o artigo definido, que é o a, e utilizei como complemento a casa, esse substantivo. Então, eu chamo que ele foi usado como adjunto adnominal. Ó, umas casas. Ó, o substantivo casas. Coloquei o artigo indefinido na frente para dar um complemento para esse substantivo. Então, nesse caso, eu utilizei
esse artigo, e eu falo essa utilização desse artigo indefinido, eu chamo de adjunto adnominal, porque ele foi utilizado, foi utilizado nessa frase para complementar o substantivo. Ó, o segundo exemplo aqui. A casa amarela. Então, qual que é essa casa? Ele é um substantivo e usei o a, representado por um artigo definido. Ele foi colocado aqui. Nesse caso, ele virou um adjunto adnominal. E nós temos a cor amarela, né? Que foi também utilizado aqui. Mas ele está falando de quem? Da casa, né? Então, uma informação a mais que eu coloquei sobre a casa. Esse amarelo, que é um adjetivo, ele entrou para complementar o substantivo casa. Então, ele se tornou um adjunto adnominal. Ele está junto com o nome. Por isso que eu falo adjunto, junto com o nome. Ele está junto com o nome para complementar a frase. Temos esses exemplos aqui, os livros de literatura, livro substantivo, os é artigo definido de literatura. Então, nesse caso, eu coloquei uma informação livros, livro substantivo, entrou um artigo para complementar ele e entrou um adjetivo para complementar ele. Essa complementação, né, que o substantivo teve, eu chamo de adjunto adnominal. Página 84. Então, nós temos aqui, ó, complemento nominal. Ele complementa o nome, tá? É um termo integrante da oração. Então, ele vai complementar uma informação que foi trazida pelo substantivo. Temos o exemplo aqui, ó. A lembrança, substantivo, da escola. Da escola é complemento nominal. Sua resistência, substantivo. A doença, complemento nominal. Complementou o nome. A casa vivia repleta de jovens. De jovens, o que é de jovens? De jovens é a casa. Então, também é um complemento nominal. Às vezes ela aparece antes do verbo, às vezes ela aparece depois, tá? Mas eu estou complementando. A casa vivia repleta de jovens. Esse de jovens, de quem que eu estou falando? Da casa. Complemento nominal. Página 94. Então, o que é crônica, gente, tá? Página 94. A crônica, ela é você falar o dia a dia de alguém. É você contar uma narrativa, narrando algo que acontece no dia a dia normal de alguém. E naquele momento acontece algo diferente. Geralmente você fala detalhes sobre esse acontecimento. Então, na crônica você fala muito detalhes sobre esse acontecimento. Mas é do cotidiano da vida das pessoas, de uma sociedade, de alguém específico, né? Você vai contar o dia a dia como se fosse uma coisa normal e dentro daquele dia específico aconteceu algo diferente. Na página 99 nós temos aqui, ó, outro conteúdo, período simples e período composto. Então, período simples, vamos ali, é a frase que apresenta uma ou mais orações. Então, dentro da frase tem uma oração ou mais, né? Então, várias orações. Então, a gente vai ver que é período simples, dentro da frase e oração. Então, qual que é a diferença dos três? Período é a informação dentro da frase, que ela pode ter uma informação ou mais informações dentro da frase. A frase é uma frase, tem sentido completo, né? Tem começo, meio e fim. Tem um sentido completo. E oração é a frase organizada em torno de um verbo. Então, vamos ver melhor o exemplo aqui. Períodos. Então, a gente vai analisar agora o período. Período simples. Quando tem dentro da frase, tem apenas uma informação ou um verbo. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos o período simples. Então, temos aqui, ó, apenas um verbo. Então, o menino levou uma informação. Nesse caso, eu falo que o período é simples, porque tem apenas um verbo, apenas uma informação. Já o período composto tem dois verbos ou mais dentro da frase. Vi e venci. 3 verbos. Aqui também, segundo exemplo, tem um verbo, 2, 3, 4. 4 verbos. Aqui, no terceiro exemplo, nós temos apenas 2 verbos, 2 informações.
Então, período composto tem 2 verbos ou mais dentro da frase. Então, pessoal, é isso. A nossa revisão que eu vou cobrar de vocês é isso, tá? Deem uma lida, leiam bem de novo, revisem o livro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço forte a todos.